Boa noite, pessoal. Harrison falando. Estamos dando início a mais um call de fechamento da semana, que é proporcionado pela área de análise da Investimentos. É um comentário semanal dos acontecimentos do mercado financeiro que impactaram nas bolsas internacionais, tá? Nós fazemos uma análise mais profunda do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, na China, e com base nessas informações e análise dos impactos econômicos, nós temos uma posição mais detalhada em relação a como a nossa bolsa se movimentou, comparando nosso mercado com o mercado internacional. Vamos lá, espero que gostem como vem gostando das outras apresentações. Bom, pessoal, segunda-feira os mercados na Europa fecharam em alta, com o mercado refletindo alívio na crise econômica em Portugal. Nos Estados Unidos, o mercado fechou próximo à estabilidade, com o mercado dando maior atenção aos resultados corporativos. O resultado corporativo sempre gera um impacto muito grande nos mercados financeiros, nas bolsas, por consequência. Mercados europeus e norte-americanos fecharam em direções divergentes, refletindo o discurso do primeiro-ministro chinês, que afirmou que o país não crescerá menos do que 7% neste ano. Além disso, dados de atividade regional do Fed de Richmond, pior do que esperado pelo mercado, trouxe certo pessimismo ao mercado. Então, de um lado, nós tivemos um ministro chinês dizendo que o mercado chinês não vai crescer menos do que 7%, que é uma grande preocupação das economias e dos mercados. Isso impactou positivamente, porém, do outro lado, o índice de atividade regional do Fed, pior que esperado, fez com que esse dado tivesse um impacto negativo, tá? Então nós tivemos uma divergência. De um lado uma notícia boa e de outro uma notícia muito ruim. Vou abrir um parênteses aqui, porque vocês vão ficar um pouco confusos com as informações. Porque nós estamos sempre dizendo que informações negativas fazem com que os investidores pensem que o Fed não vai diminuir os impulsos e vai fazer novos estímulos monetários no mercado americano. E ora nós divulgamos que o mercado cresceu e está andando bem, impacta negativamente, porque o mercado imagina que os Estados Unidos vai parar com os estímulos monetários. Então essas informações são muito pontuais e devem ser analisadas caso a caso. Não fiquem em dúvida quanto a isso e contem com a gente para fazer essa análise mais profunda de tudo que vocês ouvem e nós falamos também. Na quarta-feira, os índices europeus fecharam o dia em alta, após o PMI da Alemanha, França e zona do euro terem vindo melhor que o esperado. Isso é uma coisa muito positiva na Europa, tá? Está voltando a caminhar. O PMI nada mais é do que índice de atividade de manufatura. Mede o quanto esse mercado está reagindo, está caminhando. E nos Estados Unidos o mercado fechou o dia em queda, refletindo o PMI positivo dos Estados Unidos e negativo na China. Um PMI negativo na China impacta negativamente nos Estados Unidos, porque é um mercado com que os americanos têm bastante contato e bastante fluxo. Então essa notícia impactou negativamente tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia, na Europa. Na quinta-feira, as bolsas europeias fecharam o dia em queda, pressionadas por balanços corporativos ruins e preocupações com a economia chinesa. Nos Estados Unidos, o mercado fechou próximo à estabilidade, refletindo dados negativos sobre novos pedidos de seguro-desemprego e dados positivos sobre os pedidos de bens duráveis. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que pedidos de seguro-desemprego com viés negativo, há um maior aumento de pedidos. Isso
impacta negativamente na economia porque tem mais gente desempregada e procurando emprego. Porém, dados positivos sobre pedidos de bens duráveis anulam esse impacto negativo. Então, por isso que nós falamos que o mercado, a economia, ela fechou próximo à estabilidade, porque de um lado nós temos uma notícia negativa em relação aos pedidos de seguro-desemprego e de outro nós temos uma notícia positiva em relação aos pedidos de bens duráveis, que são os bens que movimentam bastante a economia de um país, são bens que têm um médio valor agregado e geram emprego pela cadeia produtiva. Tá? Então, nós temos esse ponto. E sexta-feira, hoje, os mercados europeus encerraram a semana em direções divergentes, com um dia de agenda fraca. O mercado adotou uma postura mais cautelosa diante da agenda pesada para a semana que vem. Nos Estados Unidos, o mercado fechou próximo à estabilidade, também impressionados por receios em relação à agenda da semana que vem, mas amenizados por um aumento da confiança do consumidor. Para quem quer saber aí a agenda, na segunda-feira nós teremos o índice de Dallas, na terça-feira nós teremos o índice de confiança do consumidor na zona do euro e nos Estados Unidos. É um dado que tem uma relevância muito importante nos mercados, porque a confiança do consumidor movimenta bastante a economia e as expectativas futuras. Na quarta-feira nós teremos taxa de desemprego na zona do euro, empréstimos hipotecários nos Estados Unidos e PIB também nos Estados Unidos. Os empréstimos hipotecários também têm um impacto muito relevante, porque a construção gera muitos empregos, então um aumento de empréstimos hipotecários causa impacto positivo. E a taxa de desemprego, não preciso nem falar, a gente já comentou isso hoje, e o PIB também. Um PIB acima das expectativas ou em linha com o mercado vai fazer um impacto positivo nas bolsas internacionais e na nossa bolsa brasileira também. Na quinta-feira nós teremos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos novamente e teremos o PMI da China, mais uma vez divulgado na semana que vem. Analisando aí os pedidos de manufatura, nós esperamos que venha em linha com as expectativas do mercado ou acima das expectativas e causar um impacto positivo nos mercados. Na sexta-feira nós teremos o índice de desemprego nos Estados Unidos, também que é um dado muito importante para todos nós. O viés aí em relação às notícias, em relação ao que vem acontecendo, é um viés positivo. O mercado já está precificando alguma coisa boa para o futuro, porém não podemos afirmar com toda certeza. Mas um viés neutro e positivo para a semana que vem a gente pode se posicionar aqui de uma maneira mais cautelosa, com certeza. No mercado brasileiro, no mercado doméstico, nós tivemos mais uma semana de valorização da nossa bolsa. Terminamos aí a semana com uma valorização de 4,27, mais uma semana consecutiva de valorização no nosso índice, recuperando as perdas que havíamos alcançado em períodos anteriores. Segunda-feira, o mercado brasileiro fechou em forte alta, repercutindo a redução na expectativa de inflação divulgada pelo Boletim Focus. Uma inflação menor faz com que o investidor tenha mais confiança para investir no Brasil, porque não será penalizado com custos maiores para a produção. Além disso, dados econômicos e balanços corporativos ruins nos Estados Unidos geraram a expectativa que o Fed possa postergar o volume de compra de ativos, o que gera mais apetite a risco. Por que essas notícias impactam de uma maneira aqui no Brasil e de outra lá fora? Porque aqui no Brasil, essas notícias de menor crescimento americano, o mercado americano está crescendo não tanto quanto o mercado espera, faz com que os investidores tenham maior apetite por mercados emergentes, já que o Fed vai continuar comprando os ativos do governo e pressionando a taxa de juros americana para baixo. Toda vez que a taxa de juros americana estiver em baixa, os investidores vão procurar mercados emergentes para investir o dinheiro deles. Então, por isso que impactos negativos nos Estados Unidos fazem nossa bolsa subir, pois os investidores procuram mercados emergentes. Terça-feira a Bolsa Brasileira fechou mais um dia em alta, o sexto pregão seguido de alta,
refletindo expectativas que haja um estímulo econômico por parte da China para reaquecer a economia. Lembrando que o ministro chinês falou que a economia não vai crescer menos de 7%, então por esse motivo nós acreditamos que ele tomará algumas medidas para impulsionar mais esse crescimento. No mercado local, na quinta-feira começou o dia operando em alta, em queda, tá? Mas parte do dia, algumas empresas de peso grande no índice puxaram o mercado para um fechamento positivo. Destaque para ações de Petrobras, Vale, que impulsionaram o índice para um fechamento positivo. Esses papéis, eles têm uma participação muito grande no nosso índice Bovespa, então uma valorização desses papéis faz com que nosso índice suba consequentemente. As ações da Petrobras aí estão em um patamar muito reduzido, muito baixo, então os investidores estão comprando bastante essa empresa que, sem palavras, explora um mercado muito promissor no Brasil, o mercado do pré-sal, o mercado do petróleo, do combustível, energia, né? E a Vale, com as expectativas da China em relação a um crescimento mais ponderado e mais em linha com o que o mercado quer para o mercado chinês, ela tende a subir também porque vende bastante para esse país, tá? É essa que é o fundamento do mercado nesse ponto. Na sexta-feira, que é hoje, inclusive, o mercado brasileiro fechou o dia em alta, impulsionado pelo dado positivo de confiança dos consumidores nos Estados Unidos. Além disso, resultados corporativos positivos, como o Luz de Minas, e notícia que a CSN não chegou a um acordo com a compra da ThyssenKrupp para a compra da CSA, impulsionaram o setor siderúrgico, de peso considerável no Ibovespa. No final da tarde, o mercado passou a acelerar a alta, impulsionadas pelas ações da Vale e Petrobras, que mais um dia operaram que operaram em queda na parte da manhã e recuperaram aí as perdas e o mercado conseguiu fechar o dia em alta. Essa foi aí a análise dos nossos analistas em relação ao mercado, os fundamentos e como se comportou o nosso índice de ações na semana que se passou. Espero que vocês tenham gostado, continuem assistindo aí toda sexta-feira, eu vou postar para vocês terem um posicionamento em relação à semana que virá e contem conosco para cuidar dos seus investimentos, diversificar o portfólio de vocês e analisar quais são as melhores alternativas para investimento, tá? Eu me despeço agora de vocês, deixando meu abraço, meu e-mail, todo mundo sabe, mas quem não souber, é Harrison, HARRISON.Gonçalves, com C e S no final, Goncalves, @1investimentos.com.br. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e a semana que vem estamos de volta.